Se você está há muito tempo dentro de casa, pode parecer que algo em você quebrou. Como se antes fosse possível. E agora não fosse mais. Mas o que aconteceu não foi uma perda. Foi um aprendizado. Aos poucos, você começou a evitar. Primeiro coisas pequenas. Depois situações específicas. Depois lugares mais amplos. E cada vez que você evitava, sentia alívio. E esse alívio ensinava o seu cérebro. Evitar funciona. Então ele reforçava esse comportamento. E, sem perceber, seu mundo foi diminuindo. Não porque você não consegue sair, mas porque seu cérebro aprendeu que sair é perigoso. E isso pode ser desaprendido. Quando você pensa em sair de casa, o medo não vem da rua em si. Ele vem do que você imagina que pode acontecer lá fora. E se eu passar mal? E se eu tiver uma crise? E se eu não conseguir voltar? E esses pensamentos ativam o corpo. E o corpo confirma. Isso é perigoso. Mas é importante entender. Não é o ambiente que causa o pânico. É a interpretação. E isso muda tudo. Porque interpretações podem ser treinadas. Existe um ciclo muito claro acontecendo. Você pensa em sair. Sente medo. Evita. Sente alívio. E esse alívio parece bom. Mas ele tem um custo. Porque ele reforça o medo. O cérebro aprende. Sair é perigoso. Ficar é seguro. E isso aumenta a dificuldade na próxima vez. Então o problema não é o medo. É o padrão de evitar. Muita gente espera. Quando eu estiver melhor, eu começo. Mas isso não acontece. Porque a melhora vem da prática. Não antes dela. Você não vai se sentir pronta. E tudo bem. Você começa mesmo assim. Com medo. Com desconforto. Com dúvida. O estoicismo ajuda muito aqui. Você não controla pensamentos, sensações, ansiedade, mas controla suas ações. Você pode sentir medo e dar um passo. E isso é suficiente. O erro mais comum é querer voltar de uma vez. Ir longe. Ficar muito tempo. Provar que consegue. Mas isso sobrecarrega. O caminho é outro. Pequeno. Real. Possível. Sair até o portão. Andar alguns metros. Ficar alguns minutos. Não é pouco. É exatamente o que precisa. Quando você sai, o medo pode subir. E a vontade é voltar. Mas o aprendizado acontece quando você fica. Até o corpo entender. Não tem perigo real aqui. Isso não é instantâneo. Mas acontece. A vontade de voltar vai vir. Forte. Urgente. Mas ela é um impulso. Não uma necessidade. Você pode sentir. E não agir. Levar alguém sempre. Ter rotas de fuga. Depender de distrações. Isso pode ajudar no começo. Mas precisa ser reduzido aos poucos. Senão, você não aprende que consegue sozinha. Segurança não é se sentir bem. É saber que você consegue lidar. Mesmo quando não está bem. Quando você está muito tempo evitando sair, parece que o mundo lá fora se tornou perigoso. Mas, se você observar com cuidado, o medo não é exatamente do mundo. É de você mesma dentro dele. E se eu passar mal? E se eu não aguentar? E se eu perder o controle? Ou seja, o medo central não é externo. É interno. É a sensação de não confiar na própria capacidade de lidar com o que vier. E isso muda completamente a abordagem. Porque você não precisa esperar o mundo parecer seguro. Você precisa começar a construir a sensação de que, mesmo que algo aconteça, eu consigo lidar. E isso não vem de pensar. Vem de viver. De se expor. De permanecer.
E perceber, na prática, que você aguenta mais do que imagina. Em algum momento, você vai sair, e não vai ser como esperava. Vai sentir mais ansiedade. Vai querer voltar mais rápido. Vai parecer que regrediu. E isso pode ser desanimador. Mas isso não significa que você voltou ao começo. Significa que você está no processo. A recuperação não é linear. Ela oscila. Tem dias de avanço e dias de dificuldade. E o erro mais comum é interpretar um dia difícil como fracasso. Quando, na verdade, é treino. Cada tentativa, mesmo imperfeita, ensina algo ao seu cérebro. Eu fui, eu voltei, e estou aqui. E isso já é aprendizado. Depois dos primeiros passos, vem a tendência de querer acelerar. Ir mais longe. Ficar mais tempo. Provar que consegue. Mas existe uma diferença importante entre progresso e pressa. O progresso respeita o seu ritmo. A pressa tenta compensar o tempo perdido. E isso pode gerar sobrecarga. A expansão precisa ser gradual. Um pouco mais longe. Um pouco mais tempo. Um pouco mais desafiador. Sem saltos grandes demais. Porque o objetivo não é provar nada. É ensinar o seu cérebro, repetidamente. Isso é seguro o suficiente para continuar. Quando você começa a sair, o corpo vai reagir. Coração acelerado. Respiração diferente. Sensação de alerta. E isso pode assustar. Mas é importante entender. Isso não é sinal de que algo está errado. É sinal de que seu sistema de alarme está ativado. E sistemas de alarme podem disparar mesmo sem incêndio. Se você interpreta essas sensações como perigo, o medo aumenta. Se você entende como uma resposta do corpo, o impacto diminui. Meu corpo está reagindo, mas eu estou seguro o suficiente para continuar. Essa mudança de interpretação é fundamental. Um dos maiores desgastes da ansiedade não é a sensação em si. É a luta contra ela. Tentar controlar. Tentar fazer parar. Tentar se acalmar à força. Isso cria tensão. E aumenta o ciclo. Quando você começa a permitir a sensação, sem tentar eliminar, algo muda. Ela ainda é desconfortável, mas deixa de ser ameaçadora. E isso abre espaço para continuar. Muitas vezes, você sai, sente ansiedade, e volta rápido. E isso é compreensível. Mas, para o aprendizado acontecer, o cérebro precisa de tempo. Tempo suficiente para perceber que nada de catastrófico acontece. A ansiedade sobe, e depois desce. Se você sempre volta no pico, o cérebro aprende. Precisamos fugir. Mas, quando você fica, mesmo desconfortável, o aprendizado muda. Se você depende de alguém para sair, ou de algum tipo de segurança, isso não precisa ser eliminado de uma vez, mas precisa ser reduzido. Aos poucos. Conscientemente. Sair com alguém, mas caminhar um pouco sozinho. Ficar alguns minutos sem contato. Experimentar pequenas independências. Isso constrói autonomia real. Sem ruptura brusca. O estoicismo traz uma visão muito clara sobre coragem. Não é a ausência de medo. É ação apesar do medo. Você não precisa esperar se sentir pronta. Não precisa esperar a ansiedade desaparecer. Você pode agir com ela. E isso redefine completamente o que significa estar bem. Você pode tentar se convencer. Vai dar tudo certo. Eu consigo. Mas a confiança real não vem do pensamento. Ela vem da experiência. Você vai. Sente. Permanece. E percebe que consegue lidar. E isso constrói algo muito mais sólido do que qualquer frase. Evidência interna. No final, o objetivo não é sair de casa sem ansiedade. É sair de casa mesmo com ansiedade. É não precisar fugir.
É não precisar se limitar. É poder viver. Com desconforto, às vezes. Mas com liberdade. E essa liberdade não vem de eliminar o medo. Vem de mudar sua relação com ele. Você sente. E continua. E isso, aos poucos, reconstrói sua vida.